Polícia apreende cerca de 4 toneladas de carne suína em Novo Hamburgo. Quadrilha é presa por tráfico de drogas e homicídios. Acidente e obras causaram lentidão no trânsito da BR-116. E ainda mais notícias da região, a previsão do tempo e o esporte. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais fatos do dia que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta quarta-feira, 5 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente! Olá! Na manhã de hoje, a polícia apreendeu 4 toneladas de carne suína aqui em Novo Hamburgo. O local da apreensão funcionava como uma espécie de mercado clandestino, onde a carne era armazenada e processada. A Polícia Civil da Delegacia de Defesa do Consumidor do DEIC, em conjunto com fiscais agropecuários da Secretaria da Agricultura do Estado, fecharam um mercado clandestino na manhã desta quarta-feira. O local, sem identificação, funcionava na rua Luxemburgo, no bairro Rincão, em Novo Hamburgo. No prédio, foram apreendidos cerca de 4 toneladas de carne suína e derivados. No espaço, era feito o beneficiamento da carne sem as mínimas condições de higiene e sem as devidas autorizações. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal da comarca, que fica no município. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante e não quis se manifestar sobre o caso. A polícia afirma que há alguns anos, uma empresa que funcionava neste mesmo local foi fechada. Na ocasião, a carne processada era comprada em frigoríficos registrados. Do total apreendido, foram 3.385 quilos de carne, 420 quilos de miúdos e 195 quilos de banha. Ainda em Novo Hamburgo, 7 pessoas foram detidas hoje em operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil. O grupo estaria envolvido em tráfico de drogas e homicídios. Acompanhe. A ação desta quarta-feira incluiu mandados de prisão em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Erechim. Com o grupo, a polícia ainda apreendeu armas, munições, 1,5 kg de cocaína e 1 kg de crack. Entre os detidos em Novo Hamburgo estão suspeitos da execução da cuidadora de idosos, Marilene Teixeira, de 37 anos, que foi morta na frente das filhas de 10 e 11 anos no bairro Roselândia. No fim da tarde de hoje, um acidente envolvendo pelo menos 2 carros e uma motocicleta no quilômetro 240 da BR-116, aqui em Novo Hamburgo, deixou uma pessoa ferida. Os veículos já foram retirados do local, mas, como reflexo, o trânsito no sentido capital-interior segue com congestionamento. Mais cedo, no outro sentido da rodovia, obras de recapeamento de pista feitas pelo DENIT também causaram lentidão. Os motoristas tiveram que ter paciência no trânsito desta quarta-feira. Obras de recapeamento do DENIT na BR-116 causaram lentidão de mais de 3 quilômetros no sentido interior capital em Novo Hamburgo. Por volta das 13h30 da tarde, o tráfego foi liberado. Os trabalhos integram o contrato de manutenção desta rodovia, que prevê outros serviços de conservação e recuperação. O valor total do contrato é de quase 40 milhões de reais para serem investidos ao longo de 2 anos em mais de 180 quilômetros da via. A luta do Grupo Paz Novo Hamburgo para, entre outras demandas, extinguir os regimes aberto e semiaberto das penitenciárias brasileiras fez com que as propostas fossem ouvidas pela Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos. Em reunião realizada nesta manhã na Universidade Fevale, integrantes do movimento apresentaram os motivos pelos quais são contra o modelo atual de reclusão. Além disso, pediram o apoio do prefeito de Campo Bom, Faisal Caram, que também é presidente da associação. Começou, na sua origem, nesse grau crescente de violência que a gente tem tido em todos os nossos municípios, de uma maneira geral, com algumas exceções talvez. Mas cada vez mais passa a ser uma demanda da população, da gente, prefeito também, a questão de segurança. Não tem o retorno do governo do Estado em ações que realmente possibilitem ao cidadão se sentir mais seguro, mas principalmente pela questão do semiaberto, né?
que é um cavalo de batalha desse movimento, né, de ser contrário, e eles vão colocar dessa forma vocês todos aqui do porquê. E também entrou uma discussão, quando eles nos procuraram, sobre a questão de presídios locais. Porque essa é uma discussão que o próprio governo do Estado vai ter que fazer o mais rápido possível, porque os presos são do nosso meio, são das nossas cidades, são do meio social onde a gente vive. Nós não somos responsáveis por eles, mas eles estão interagindo dentro dos nossos municípios. E aquela ideia, ela começa a tomar um certo corpo de cada município ser responsável pelos seus. O Cine de Novo Hamburgo realizou hoje o primeiro feirão de empregos para pessoas com deficiência. Mais de 10 empresas participaram do evento, que disponibilizou cerca de 80 vagas de trabalho. O feirão de empregos, que ocorreu na sede do Cine Novo Hamburgo, teve uma edição com vagas específicas para pessoas com deficiência. A iniciativa é do INSS, Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, Governo do Estado e Colorgraph. O coordenador do Cine de Novo Hamburgo falou sobre a importância do feirão de empregos. O primeiro feirão de PCDs que nós estamos realizando hoje aqui no Cine, até nesse exato momento está sendo muito bom, porque estamos sendo favorecidos pelos PCDs que têm vindo até aqui o Cine, e também tornou-se um feirão normal, de certa forma, porque muitas pessoas que não são PCDs têm comparecido e também têm sido atendidos pelas empresas. Mas é muito importante ressaltar que para o PCD este evento tem uma grande relevância, porque as empresas hoje se adequam ao PCD. Muitos PCDs talvez acham que é difícil de conseguir um emprego, uma oportunidade de emprego, porque a empresa ela não oferece o que ele precisa para poder desenvolver um bom trabalho. Hoje isso mudou, então as empresas estão se adequando ao PCD. Todas as empresas que estão aqui, elas têm isso por prioridade. E isso é muito importante, porque as pessoas vêm aqui e saem daqui com uma grande chance de conseguir um bom emprego. Obrigado. Ao todo, 12 empresas participaram da ação, que disponibilizou mais de 80 vagas nas áreas da saúde, segurança, comércio e alimentos. Bruna Cro participou da iniciativa. Ela está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Para isso, fez um cadastro em uma grande empresa da região. Bom, porque eu estou em busca de crescimento profissional e também eu achei muito importante essa iniciativa, porque aproxima o candidato da empresa, faz essa aproximação, a empresa pode conhecer melhor o candidato também pode conhecer melhor a empresa e as oportunidades que eles estão oferecendo. E eu acho bem importante isso, porque muitas pessoas com deficiência estão em busca de um crescimento profissional, de emprego, de ser reconhecido, ser valorizado. Então essa iniciativa é bem gratificante. Hoje o dia foi de tempo aberto e temperatura amena na região. A quinta-feira não será muito diferente, mas com previsão de bastante nuvens. A Karine Sgarbi conta pra gente os detalhes da previsão do tempo para sua região para esta quinta-feira. A quinta-feira terá tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva na região oeste do estado e também em pontos isolados. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. Ao longo do dia, a temperatura pode variar mais de 20 graus, pois a mínima deve registrar 10 e a máxima pode chegar a 31 graus em todo o território gaúcho. No Vale dos Sinos, o sol aparece entre poucas nuvens ao longo da quinta-feira. A temperatura mínima fica em 13 e a máxima em 30 graus. No Vale do Paranhana, o dia terá tempo parcialmente nublado. A mínima fica em 16 e a máxima pode chegar aos 30 graus. No Vale do Caí, a quinta-feira terá sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima deve registrar 14 e a máxima 29 graus. Na região das Hortências, o dia também será parcialmente nublado. A mínima fica em 10 e a máxima em 25 graus. No litoral norte, o dia amanhece com sol, mas durante a tarde podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura varia entre 17 e 22 graus. E o Vale do Gravataí também terá uma quinta-feira com tempo parcialmente nublado e chance de pancadas de chuva durante a tarde.
A mínima fica em 14 e a máxima em 27 graus. A VoleiSul não conseguiu superar o atual campeão da Superliga, o Sada Cruzeiro. Não deu para a VoleiSul, né, João Linden? Tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. Infelizmente não deu mesmo, Kelly. Era uma partida difícil já, né? Todo mundo bem sabia. Dura já, né? Muito complicado. O Sada Cruzeiro é o atual campeão da Superliga, talvez o elenco mais forte, o time mais forte aí da competição. Recentemente, inclusive, o Campeonato Mundial de Clubes. Enfim, é praticamente a base da seleção brasileira. E a VoleiSul fez um enfrentamento muito bom até no primeiro set, perdeu por uma diferença mínima de pontos, mas no segundo e no terceiro acabou sendo um placar um pouco mais elástico para o time mineiro, foi 25-19, 25-18, ou 25-18, 25-19, não necessariamente nessa mesma ordem. Mas enfim, era uma partida até que dá para se dizer até que era previsível, até a derrota. Mas claro, a gente sempre torce para que a VoleiSul vença, ou pelo menos vença um 7 ou 2, mas não foi o que aconteceu. E agora a equipe volta sábado contra o Montes Claros, também fora de casa. A tabela não foi legal para a VoleiSul nessas primeiras rodadas aí da Superliga, mas contra um time um pouco mais fraco, um pouco mais acessível, vamos dizer assim, onde a vitória não é um sonho tão distante assim. Ai, que bom, menos mal. Vamos ficar torcendo mesmo para a VoleiSul, que volta a jogar em casa só na próxima rodada, né? Não, sem ser nessa do sábado, na seguinte aí sim volta também. O time já está quase mais de uma semana fora de casa já, porque primeiro foi para São Paulo, onde foi enfrentar o SESI, acabou vencendo o SESI São Paulo, isso até foi um resultado um pouco surpreendente. Sim. E aí foi para Minas, Contagem, agora Montes Claros. Estou fazendo um tour lá pelo sudeste do país. Tá certo. Vamos mudar de assunto, de esporte e falar de dupla Grenal? Vamos, não tem como fugir, né? Essa semana aí não. Até nos últimos dias já, até desde a semana passada, mesmo com os jogos da dupla Grenal no último fim de semana contra Santos e Vitória, já se falava muito em Grenal, até os próprios técnicos tentavam um pouco tirar o foco do clássico, que enfim tinha outros compromissos importantes antes. Mas não tinha muito como fugir, a gente também não tem como fugir. Hoje a novidade no Inter, acho que a principal novidade foi que o Alex voltou a treinar, praticamente normal. Até que enfim, né? Depois de tantos testes, né? É verdade, até estava previsto que amanhã que ele faria um teste mais forte, mas hoje ele já estava se sentindo bem, trabalhou normalmente, não deve ser problema pro Grenal. Só não vai jogar caso o Abel queira fazer alguma surpresa, fazer alguma mudança tática, enfim, mas a tendência é que ele jogue no lugar em relação ao time que saiu jogando a última partida, no lugar do Jorge Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, não pode jogar o Grenal, assim como o lateral esquerdo Fabrício, também está suspenso pelo mesmo motivo, só que no lugar do Fabrício a tendência é que entre o jovem Alan Ruschel, aí deixando a defesa do Inter ainda mais jovem, já tem o Alan Costa, que é o Alan Ruschel, que vem tendo um bom desempenho também quando atua na equipe principal, né? Ele não tem tido muitas oportunidades. Mas quando tem, ele tem aproveitado, né? Ele é bastante citado, né? Mas é que às vezes o pessoal pega muito no pé do Fabrício e às vezes surge aquela solução, o bom é o que não está jogando, né? Mas nem sempre é assim. Bom, agora ele vai ter um teste bom, né? Nossa, que oportunidade. O clássico Grenal aí com talvez 40, 50 mil pessoas na arena, vai ser um baita jogo. Esgotados já, inclusive. Boa parte dos setores da torcida do Grêmio já estão totalmente esgotados. A torcida do Inter em 15 minutos eram só 1.300 ingressos, mas enfim, para ver que o interesse dos torcedores de ambas as equipes é muito grande, né Kelly? E, enfim, e no Grêmio a novidade, o Grêmio treinou em 2 turnos hoje, agora durante o período da tarde, foi que o Juliano foi testado, foi aproveitado no time que seria o time principal do Grêmio, o time titular. O Filipão que sempre vem reclamando da ligação entre o meio-campo e o ataque do time, que de fato é um pouco deficitário, talvez isso seja até uma das justificativas para o ataque do Grêmio marcar tão poucos gols. Talvez o Juliano possa ser essa peça que faça essa ligação aí entre os dois setores, apesar de que o Juliano está machucado, está com uma lesão crônica no pubis, que ele vem tratando há um tempo, já estava algumas partidas sem jogar. Eu não sei se seria ele a solução para entrar nesse momento, ainda mais num jogo decisivo, ele que está jogando, às vezes que jogou não foi tão bem exatamente por estar descontado fisicamente, de repente botar num jogo uma exigência tão alta, pode ser um pouco temerário, né? Tomara que ele se recupere logo. Tomara que se recupere logo, é um grande jogador. Ele falou até em entrevistas passadas já que
Esse só poderia ser o Juliano, de fato, que a gente conheceu no Inter, ali, sendo campeão da América em 2010, a partir do momento que ele conseguisse tratar o pubis, o que poderia só ter tempo hábil para isso a partir do ano que vem, durante as férias, enfim. Talvez pode ser um despiste do Filipão também, não dá para saber, nessa semana Grenal aí já vale quase todo tipo de artimanha para tirar uma vantagenzinha do rival. Né? E conseguiu os 3 pontos. E conseguiu 3 pontos. Que no final é o que todo mundo quer. Porque ainda mais nessa situação, né? O Inter está 2 pontos do Grêmio, uma vitória do Grêmio já passa... Muda tudo, né? Um Grenal sempre é importante em função da rivalidade, tudo isso ainda é um jogo de 6 pontos em função da proximidade de ambos para a tabela, uma derrota e dependendo de como for essa derrota pode até acabar com as possibilidades de Libertadores do derrotado. Tá certo. João Linden, obrigada pela participação. Sempre às ordens, Kelly. Até mais. Até mais. Vamos sair do esporte para falar de literatura. Começou nesta quarta-feira a 25ª edição da Feira do Livro de Dois Irmãos. Além das obras, o público pode conferir diversas atrações culturais. Dois Irmãos recebe a partir desta quarta-feira a 25ª edição da Feira do Livro. Diversas atividades culturais ocorrem até o domingo na Praça do Imigrante, que fica no centro da cidade. Uma das atrações da feira é o espetáculo O Macaco Banana, do Bando de Brincantes. Os atores Éder e Vivi contam histórias infantis utilizando canções, cantigas de roda, mímica e muita animação. Os visitantes da feira podem conferir também os estandes dos livreiros, apresentações de músicas e dança, oficinas, bate-papo com autores e muitas peças teatrais. A Feira do Livro é uma realização da Prefeitura de Dois Irmãos por meio da Secretaria de Educação e Cultura. E agora quem está aqui com a gente é a Daniela Moraes, editora do Jornal NH, para adiantar para a gente algumas das notícias que vão ser destaque amanhã na edição impressa. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, Kelly. E aí, quais as notícias que você pode adiantar para a gente? Bom, esse final de semana é final de semana de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então a gente traz uma matéria especial na edição de amanhã, detalhando o que é o Enem, quem deve fazer, né, as dicas práticas assim na hora da prova, para evitar o nervosismo normal dessas provas, né? Eu lembro da época do vestibular, quanto a gente ficava nervosa, né, Kelly? Sim, a autocobrança ali, ela aperta a gente e faz dar aquele branco, né? É. Então daí é o momento que quando dá o branco, parar tudo que está fazendo e respirar fundo, né? Exatamente. Até mesmo a psicóloga dá umas dicas de respiração. É mesmo? Então, confiram amanhã na matéria no Jornal NH. Que vale para o Enem para todas as situações da vida sob pressão, né? Todas as situações de estresse que a gente eventualmente passa, né? Só lembrando, então, que no Brasil são 9 milhões de candidatos fazendo a prova. No Rio Grande do Sul, 473 mil. É bastante gente, né? Então vai movimentar esse sábado e esse domingo em função dessas provas do Enem. O Enem ele facilita, né, que não só o acesso à universidade, ele funciona como acesso a algumas universidades que já extinguiram o vestibular, né? Abriram mão do vestibular e usam as notas do Enem, mas também ele facilita para quem precisa do acesso a financiamentos como o FIES, ProUni, financiamentos particulares, né? Então as notas do Enem elas são bem importantes para esses critérios aí. E outra matéria que a gente tem, então, é do Feirão do Emprego, que aconteceu hoje no Cine, e que foi específico para pessoas com deficiência. A gente mostrou na reportagem, inclusive, da Juliana. Exatamente. Bem legal essa atitude, essa iniciativa do Cine, né? Bem a gente legal. viu que várias pessoas procuraram esse serviço e que algumas empresas já manifestaram, tendo em vista que até uma determinação por lei, né, coloca justamente a inserção de pessoas com deficiência dentro das empresas. Bem interessante, né? É uma determinação legal e que na prática aí o Cine estava dando uma ajuda, né, para esse público. Né? Sim, eram 80 vagas e somente até o meio-dia já tinha 400 pessoas que tinham ido até o Cine. Olha que coisa boa, Bastante gente interessada. E por último, então, a gente tem outra matéria sobre os 45 anos da Universidade Fevale. A Fevale foi fundada em 28 de junho de 69, então ela completou 45 anos este ano. E a programação ela prevê 45 horas de muitas atividades, entre oficinas gratuitas para toda a comunidade. Então toda a programação completa no Jornal NH de amanhã. E essas 45 horas vão ser ininterruptas? Ininterruptas.
Que correria, que canseira que não vai ser para quem trabalha na organização, Bacana, né? né? Não, Bacana. vai ser bacana para quem vai aproveitar e para quem vai se envolver, né? Para quem vai poder usufruir, né, gratuitamente, Sim, imagina. com certeza. Daniela, por hoje chega? Por hoje é isto. Então tá, muito obrigada, viu? Nada. E até mais. Até mais. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Mais notícias no site e na edição impressa do Jornal NH. Fique informado também pelas redes sociais, no facebook.com/Jornal NH e pelo Twitter, no @Jornal NH. Participe com sugestões e comentários pelas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. O número é 93620051. Até mais. Tchau. Tchau.